Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus possa abençoar você sempre e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Busque a Deus, dê prioridade ao Senhor, se aproxime dele com força. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 30, vamos começar a ler já do 21, e o resto eu falo. Então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, foi ele que nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos queneus, de Ormã, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Bom, quando eles chegaram a Ziclac, os amalequitas tinham devastado com o lugar, levado tudo, inclusive seus familiares, esposas, filhos, inclusive 2 esposas de Davi e seus filhos. Eles ficaram arrasados, choraram, se entristeceram, mas Davi foi se fortalecer no Senhor, até porque, não bastando a aflição que ele já estava vivendo, alguns se viraram contra ele naquela situação, que falaram até de apedrejá-lo. Mas Davi tinha comunhão com Deus e foi buscar a Deus e falou com Deus e pediu direção. Porque nós encontramos esse procedimento em toda a história do Davi. Isso é muito importante. Você vê uma pessoa que toda vez que está diante de uma situação, tem uma atitude correta. Busca Deus, espera por Deus, faz o que é certo. E Davi agia assim. Ele foi buscar Deus, perguntou ao Senhor se ele, com aqueles homens, deveriam perseguir aqueles inimigos. E aí o Senhor falou: sim, vá, persiga e
que eu vou dar vitória e você vai recuperar tudo e ainda os prisioneiros. E Deus fez isso. Eles foram e Deus deu uma grande vitória e eles derrotaram os amalequitas. Ninguém escapou e recuperaram tudo, os bens, os prisioneiros, né, os familiares, e voltaram muito gratos com a vitória que Deus havia dado. Mas no meio, no exército do Davi, ele estava com 600 homens, 200 homens estavam cansados e não tiveram condições de irem à guerra. Mas os outros 400 foram. Quando eles voltaram, alguns começaram a dizer, nós não vamos repartir. Nós não aceitamos repartir em partes iguais com esses 200 que ficaram. E Davi disse, não, isso está errado. Eles não puderam ir, mas tomaram conta das bagagens. E eles fazem parte do exército. E não é essa a atitude correta. E naquele momento ele enfrentou com muita força, não aceitou aquela atitude injusta e ainda fez daquilo um decreto. E uma outra coisa muito importante, ele enviou presentes em forma de gratidão a todas as pessoas que, de alguma forma, o havia ajudado, mandou para todos os lugares que ele tinha passado, em forma de gratidão. Sabe, tem uma coisa que cada cristão precisa entender. Se tem uma coisa que Deus não pode tolerar, é a injustiça. E eu posso, lamentavelmente, ver muitos casos de injustiças várias no meio do povo de Deus. Uma coisa é você ver um ímpio agir com injustiça. Outra coisa é você ver um justo, alguém que se apresenta como de Deus, um crente, agir com injustiça. Deus não tolera a injustiça. Deus não compactua com a injustiça. Nós precisamos aprender. Ali havia homens que queriam agir de forma injusta. Mas Davi se opôs veementemente, não compactuou com aquilo, não aceitou aquela injustiça. Mas quantos cristãos que apoiam, compactuam, são omissos diante da injustiça e praticam a injustiça. É interessante que quando nós estudamos a vida do Davi, Deus o ergueu de uma forma grandiosa. Fez dele o soberano de Israel. E um dia, ele não era nada, um pastor de ovelhas, Deus fala que ele o tirou de trás das ovelhas. Ninguém dava valor, nem a família. E Deus o ergueu. Então, quando nós vemos a história de sucesso do Davi, é fácil você querer a vida do Davi, e como nós olhamos para a vida de pessoas bem-sucedidas, é rápido na vida de muitos o desejo de ter o que aquela pessoa bem-sucedida tem. Mas o resultado daquele sucesso se deu por causa da pessoa que Davi era. Davi foi um homem justo, correto, não compactuava com a injustiça. Então, antes de eu querer o que Davi tinha,
eu devo desejar ser como Davi. Porque o resultado de ser correto, agir de forma correta, fazer o que agrada a Deus, é vitória. Quando você decide ser um homem, uma mulher que agrada a Deus, que anda na justiça e no temor. Fazer aquilo que a palavra manda, mesmo quando não é fácil, é difícil, é doloroso, não tem vontade, parece não ter sentido. Porque às vezes Deus nos manda fazer coisas que não parece ter sentido algum. Você olha e pensa, eu não vejo sentido nisso, eu não entendo por quê, eu não quero fazer, eu não tenho vontade, parece que não é uma boa ideia, mas Deus vem e diz, é isso que eu espero de você. E você passa por cima de tudo que está sentindo, pensando, achando, e simplesmente pega aquilo que você sabe que é certo em Deus, que é a vontade dele, vai lá e faz. Sabe, eu creio que nós pregamos muito pouco sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque o que cada pessoa faz com o seu livre-arbítrio, as escolhas que uma pessoa faz revelam a sua essência e o seu caráter. Ali, quando Davi não aceitou aquela injustiça, ele estava revelando o homem íntegro e temente a Deus que ele era. Porque uma coisa é você falar, eu sou crente, eu sou de Deus. Mas está na hora de cada um começar a mostrar o seu cristianismo. Sabe? Porque eu creio que se fala demais e adesivamos carros e falamos e postamos nas redes sociais palavras maravilhosas e lutamos para mostrar a nossa mega espiritualidade, mas está na hora de nós termos frutos apoiando tudo isso. Porque alguns não têm fruto. Não tem, e Jesus disse que nós reconheceríamos um justo, uma pessoa correta de Deus pelos seus frutos. E eu creio que há uma espiritualidade para todo lado. Eu sou de Deus, eu sou usado por Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E cadê os frutos? Onde estão os frutos? Hã? Onde estão os frutos? Nós precisamos de frutos, apoiando todos esses movimentos tão espirituais. Frutos. Aqui, Davi mostrou frutos. E mais, a gratidão. Porque a ingratidão é uma forma de injustiça. Se você não sabe disso, está na hora de saber. Pessoas ingratas são injustas. E tem gente que é ingrata com Deus, é ingrata com as pessoas que apoiaram, é ingrata com o lugar que estendeu a mão. Facilmente cospem no prato que comeram. Foi feito 99, se faltar um. Se não foi feito aquele um, já não presta, não vale, não tem valor e é o suficiente para uma pessoa tentar denegrir, manchar, arranhar imagem, apedrejar.
É o suficiente. Você acha que esse tipo de gente vai prosperar na vida? Só se a palavra de Deus não fosse de Deus. A ingratidão é uma injustiça, é uma atitude injusta. Nós somos ensinados na palavra de Deus a agirmos com gratidão. E tem gente que é tão ingrata. Foram tão apoiadas, ajudadas, e de repente elas se viram assim. Aquela pessoa já não é boa, aquele lugar não é bom. Elas tentam de todas as formas, porque elas não receberam naquele momento alguma coisa que elas queriam, não foi dado a elas, então elas esquecem de tudo que foi feito. Agora nada mais importa, nada mais tem valor, por causa daquilo que não foi dado, porque elas foram corrigidas ou desagradadas em algum momento, elas não foi dado aquilo que elas queriam naquele momento, então todo o resto não vale mais nada. Todo o apoio, toda a estrutura, toda a ajuda que às vezes a pessoa recebeu. E às vezes alguns receberam tanto, tanto. E esses que receberam tanto depois são tão ingratos. E a ingratidão é uma injustiça. Mas um homem com o caráter de Deus, íntegro como Davi, não só não compactuava com a injustiça, como jamais agiria com injustiça. E mostrou a sua gratidão, presenteou, honrou aqueles que um dia haviam estendido as mãos para ele. Isso tudo é muito sério. Talvez você está aí e pergunta por que tantas coisas estão aí travadas e sua vida é tão frustrada e você vive tão chateado, chateada. E isso não acontece, aquela outra situação não se resolve. Talvez você nunca parou para analisar a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes injustas, suas ingratidões. Talvez você nunca parou para prestar atenção o quanto você facilmente comete injustiça quando você está do lado da injustiça, do lado dos injustos, compactua com as coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Talvez você se alegra com a injustiça. Talvez você se alegra com o fracasso dos outros. Talvez você é o primeiro a atirar pedras nas pessoas. Talvez você é aquele tipo de gente que só está do lado do que é conveniente. Se é conveniente estar desse lado, ok. Se agora é conveniente estar desse, eu vou estar do lado que é mais conveniente, que é conveniente para mim, que eu sou favorecido de alguma maneira. Esse tipo de gente não vai jamais ser realizada, bem-sucedida. Talvez tem muitas injustiças aí que nunca foram reparadas por você. Talvez Deus já falou com você. Vá consertar isso, peça perdão, mude isso, se afasta disso, não faça dessa maneira, mas você não ouve a Deus. Você não é rápido para obedecer, talvez, como Abraão era. Não é falta de Deus falar, de Deus orientar você. Deus fala, mas você não é rápido para obedecer. Talvez não é nenhuma questão de ser rápido, você nunca obedece. Você não obedece, Deus fala com você, mas você não dá importância
ao que deve ser dado, as coisas que têm importância para Deus, você não dá. Você acha que essas coisas são coisas pequenas e a sua vida está aí. Você acha que ser cristão é estar envolvido com um monte de coisas e movimentos mil e esquece que é um comportamento de vida, é um estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus, não ignorando coisas que para você são pequenas, mas uma soma de coisas pequenas se tornam coisas grandes que vão bloquear seu caminho, o caminho das vitórias. As vitórias não virão até você como possivelmente não tem vindo. Porque você ignora isso aqui, ignora aquilo ali, para você é pequenininho, isso aqui é pequenininho, não é isso que Deus quer. Então o que é que Deus quer? O quê? Você acha que é ir para a igreja fazer caras e bocas? E mostrar uma espiritualidade para todo lado, para todo mundo? E os frutos? Deus quer frutos, quer temor, quer justiça, sinceridade, verdade. Que o seu povo haja de forma exemplar, represente o muito bem nesta terra. Afinal, a Bíblia diz que o Senhor está fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Pense a respeito. Davi foi longe, mas porque ele não estava ali, ele era. E talvez você deseja o que alguém tem, mas Deus está dizendo que está na hora de você desejar ser e fazer o que ele tem feito. O que aquela pessoa bem-sucedida em Deus tem feito. Porque o resultado de boas escolhas em Deus, de agradar a Deus, é viver as suas promessas e ter uma vida bem-sucedida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta mensagem possa mudar a visão de cada um. E através da palavra, que a tua palavra é a verdade, todas as mentiras do mal caiam por terra. Que talvez há muito engano, muita cegueira, muitas mentiras na vida desta pessoa. Ela tem acreditado em mentiras. E com isso ela tem vivido enganada. E vivendo enganada, ela tem se frustrado. Esperando que algo aconteça. Mude sem que ela tenha que mudar. Ignorando coisas muito importantes. Se envolvendo com coisas nada importantes para o Senhor. E deixando passar coisas muito importantes. Que a
a justiça, o amor, o temor, por exemplo, são coisas fundamentais na vida de quem quer ser bem-sucedido. Ó, meu Deus, eu peço que essa palavra transforme a vida de cada um e que posicionamentos sejam tomados e decisões para que o Senhor possa agir. Porque acredito que o Senhor quer fazer, mas não tem podido na vida de muitos. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu peço respostas, libertações, curas, transformações. Onde houver um enfermo, eu quero repreender o espírito de enfermidade da alma, do corpo, do espírito. Eu ordeno, saiam agora em nome de Jesus. Essa doença que tem tomado conta da vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor alcance cada um com saúde, com força, com paz, com respostas, com milagres, com salvação, com temor. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino as mudanças que cada um está buscando, respostas, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito abençoadas e enriquecidas, que sejam prosperadas. Eu profetizo boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para cada uma, que tem agido com fidelidade, plantando no teu reino. Também tem muitas pessoas que têm sido abençoadas pelo programa, mas ainda não deram esse passo de fé, que decidam dar, que deem esse passo de fé, semeando no programa Mudança de Vida hoje, que eu sei que serão abençoadas, respondidas e recompensadas grandemente. Onde esse programa estiver chegando, que temor, que entendimento estejam chegando também. Muito obrigada por tudo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, busque o Senhor, se aproxime dele com mais força, porque quando a gente se aproxima de Deus, ele se aproxima de nós. Coloca Deus em primeiro lugar. Onde você coloca Deus é onde Deus vai te colocar. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.